Olá, bom dia! Iniciando aqui mais uma live na parte 2 de plantas medicinais na depressão, né? Semana passada nós falamos sobre isso e nós vamos esperar aqui o professor Henrique entrar. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Vamos aguardá-lo entrar. Já te mandei o convite aí, Henrique. Bom Já, dia, olha, bom tudo certo. dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como é que você está, minha querida? Todos que estão Tudo chegando aí, né? ótimo, Uma boa tudo ótimo. sexta-feira. Muito frio Hoje aí na entramos de uma vez, né, Henrique? Hoje Ah, é isso aí. Na verdade, nós vamos aprendendo que nós somos um termo que eu tenho aprendido, ô Fran, eu vou te falar como é que eu estou usando agora. Somos imparáveis. Nós não podemos parar. Tem aí um obstáculo, uma chuva, a internet travou, não quero saber. Mas vamos fazer, vamos caminhar, porque nós estamos aqui para fazer isso. É divulgar o bem, né? Divulgar o é bem. verdade. Horizonte muito frio, Sorocaba, média de 8, 7, 10 graus, tá nessa base. Mas estamos aí, Você agasalhados. travou um pouquinho aí, Henrique. Não sei o que aconteceu. Você travou um pouco. Você está me ouvindo bem? Tô, certinho. Deu uma travada aí, né? Qualquer coisa você me avisa. Aqui tá a internet, tudo ok. Tô te ouvindo Mas a gente estava perfeitamente. conversando semana passada sobre plantas medicinais na depressão, é claro, como auxiliares nesse tratamento. Isso não significa que a gente está dizendo que as pessoas não podem tomar os alopáticos sintéticos, não é? Que a pessoa só vai fazer o tratamento com a planta medicinal, mas se nós temos as plantas medicinais já estudadas, comprovadas cientificamente, e elas podem ajudar nesse sentido, por que não, não é? Na semana passada você começou a falar sobre a questão da tristeza e da depressão, e a gente até contextualizou aqui que a tristeza é uma emoção inerente a nós, e é uma emoção de curta duração, dependendo aí de uma situação vivenciada, mas depois que a pessoa vai aperfeiçoando esse lado emocional dela, não é, com terapia ou com outras alternativas, é claro, essa tristeza vai passando. Mas a depressão é algo que eu estava verificando os dados da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, e são 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. É muito. Isso é muito preocupante, não é, Henrique? Então, eu acho que a primeira coisa é, assim, recebam todo o nosso acolhimento, quem está passando por isso, por esse processo depressivo. O Henrique atende também muitas pessoas, porque como terapeuta homeopata, fitoterapeuta, a gente acaba entrando em contato. E são muitas pessoas acometidas. E sabe o que mais, Henrique? Menos da metade dessas pessoas recebe tratamento adequado, porque não recebe muitas vezes o diagnóstico e porque tem medo, às vezes, de chegar ao setor de saúde, à atenção de saúde, em função dos preconceitos, dos estigmas que se formam em torno desse transtorno mental, porque é um transtorno mental. Como é que a gente vai vencer, né, essa questão, né, Henrique, de a pessoa se aproximar para pedir ajuda, seja na questão medicamentosa, seja na questão psicológica? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aí nessa nossa sextas-feiras sobre plantas medicinais, é um momento maravilhoso. E você que me acompanha a Franci nas redes sociais, ajuda a compartilhar essa live, chame os amigos, a família, clica no aviãozinho aí, deixa os seus comentários, façam perguntas, né? Que o intuito aqui não é a gente trazer, não é um curso, não é uma palestra, é um bate-papo para que a gente possa trazer e resgatar a cultura das plantas medicinais. Então, como você trouxe muito bem, recapitulando de forma bem resumida, né? A tristeza não é ruim. A tristeza é algo que todos nós temos, tal como a raiva, tal como a alegria, a felicidade, tal como o medo. São emoções importantes, né, que nos ajudam a nos conectarmos com o ambiente, interagir com o meio em que vivemos, nos protegendo e nos impulsionando, de certa forma, a nossa evolução e crescimento. Agora, quando aconteceu determinada
situação e eu não conseguir gerenciar, porque nós não temos na escola, muito menos em casa, o que é importante, que se chama psicoeducação. Nós não temos isso, não temos. E nós hoje, é como diz Augusto Cury, somos analfabetos emocionais. Então temos a internet, temos aí o desenvolvimento nas várias áreas da vida, mas todos nós, uns mais, outros menos, mas no geral, pelos números que você trouxe aí, nós somos analfabetos emocionais, ou seja, e mentais, não temos contato com os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, então somos analfabetos nesse sentido. E aí o que é importante trazer? Orientar também o trabalho, divulgar o trabalho da Franciel, do maravilhoso psicanalista, né? Mas não precisa ser com ela ou comigo, seja quem for. Procure fazer terapia, procure falar das suas emoções, falar dos seus sentimentos. Porque quando chega num processo de depressão, imagina uma panela de pressão. Eu gosto de trazer esses exemplos bem simples, para a gente entender. A panela de pressão tem aquela válvulazinha de escape, que fica chiando, né? Imagina que aquela válvulazinha, ela deu um problema, tá problemática. Você estaria aquecendo a panela, pressão aumentando, o que vai acontecer? Vai estourar a panela, explodir. É o que acontece nos casos de mau gerenciamento das emoções, dos pensamentos e da falta de educação psicológica que nós temos. Nós não temos psicoeducação. A gente precisa aprender isso, ensinar para os nossos jovens, crianças. Por isso que os jovens hoje estão perdidíssimos, completamente perdidos. E a gente precisa falar mais sobre isso. E aí, como você falou, como pedir ajuda? Ontem mesmo, nas lives que eu faço aí, meio-dia e meio, né, conversando com a minha parte, uma senhora entrou e falou, Henrique, eu uso medicamento para depressão, porque está dentro do assunto aqui de hoje, tem 20 anos. Veja bem, 20 anos. E eu queria parar de usar. É possível? Eu falei, é. Mas, primeiramente, você precisa começar um tratamento psicológico, uma terapia. Aí nós vamos entrar com homeopatia, com florais, com calma, junto com a pessoa que prescreveu aí, o psiquiatra, quem for. Aí nós vamos desmamar isso devagar, aos poucos. Não pare, você que está nos ouvindo aí, se usa antidepressivo, não pare de tomar de forma abrupta, porque tem muitas reações adversas. Fluoxetina mesmo. Se você para abruptamente, pode te aparecer várias manchas na pele, problemas de dermatite e vários outros dramas, né? Mas como resolver? É procurar ajuda, entender que existem outras formas, através das plantas medicinais. Não é só o medicamento antidepressivo de farmácia, drogaria. Não, não, não. Tanto que a Franciela vai trazer hoje para a gente alguns exemplos de plantas, algumas orientações, para que a gente possa entender que é possível. Só que não é divulgado. Quem aqui está nos assistindo aqui já ouviu falar, use hipérico para depressão. Onde você já ouviu falar sobre isso? Na mídia? Na televisão? Não se divulga. Por quê? Na verdade, a mídia é patrocinada pelas indústrias, nós estamos aqui em tom de crítica, que o alopático é importante. Mas a gente está, na verdade, comentando aqui o uso descontrolado, ou uso sem critérios. Imagina uma pessoa usar, e ela falou, comentando comigo, Henrique, não tem acompanhamento. Eu vou ao médico, ao psiquiatra, nem lembro que me prescreveu isso, só para trocar receita. Veja bem, 20 anos tomando medicamento. Aí eu te pergunto, essa depressão, como é que ela está? A cada dia pior. A cada dia pior. Então, gente, não é só vocês que estão nos acompanhando aqui, eu vou usar tal fitoterápico que vai me ajudar, uma planta medicinal. Sim, vai te ajudar. Mas você precisa de acompanhamento. Num caso como esse, depressão, terapia constante, se conhecer, é uma educação emocional, é uma educação moral, uma educação psicológica que a gente precisa aprender. Não é? Ou como é que a gente foi educado lá atrás? Não estamos criticando os nossos pais, mas é a forma que eles foram criados. Henrique, homem não chora. Por que você está chorando? Henrique, você está com raiva? Que coisa feia ficar com raiva. Menino bonito não fica com raiva. E por aí vai. Né? Então, assim, quem nunca, né? Então, são essas questões que a gente vai o quê? Como eu disse, a questão da panela de pressão. A gente vai guardando, guardando, guardando. Chega uma hora, acontece igual as barragens aí de Minas, né? Rompe, pá. E aí, o que acontece? Quando rompe essas barreiras das emoções, aí é depressão. Tem pessoas que eu tenho atendido que falam, Henrique, era uma pessoa tão boa, muito tranquila, e meu filho entrou numa psicose aqui que eu não estou entendendo.
e descontrolou, começou a quebrar tudo dentro de casa, batendo. Mas o que está acontecendo? Exatamente isso. Né? Então vamos ver aqui, passar a palavra. Você quer que eu leia aqui as perguntas? Ou... Eu estou vendo o Moisés falando aí, né? Muito interessante, falou que terapia é tudo, que autoconhecimento é a base, e ainda chamou o fundo do poço de lindo, né? Depois ele vai explicar para a gente, mas imagino que isso deu um impulso para uma mudança na vida dele, né? Ele falou, a água de lá é milagrosa, temos que ser gratos até pela dor, né? Mas para chegar a esse nível de ser grato pela dor, precisa, o que ele falou aqui mais? Precisa sim de terapia. E o que é interessante isso dele falar, né? Alguém falou aí sobre o horário, que esse horário é complicado. As agendas minhas e do Henrique aqui estão meio incompatíveis. A gente achou esse horário, então quem não está conseguindo assistir nesse horário, ainda bem que fica gravado, pode assistir depois, né? Assiste depois. E é muito interessante isso de vencer o estigma da depressão, porque eu vejo o seguinte, a sociedade muitas vezes não está preparada para acolher uma pessoa que esteja com depressão. E a pessoa com depressão dificilmente, tem umas, como eu falei aí, a OPAS garante que menos da metade recebe tratamento, porque as pessoas não procuram os serviços de saúde. Então elas têm medo do estigma, do preconceito, do que vão falar de mim, o que vão dizer de mim. Aliás, isso é algo que deprime muito o ser humano, né? Pensar no que o outro está pensando. Olha que desgaste, né? Emocional, requer uma energia tão grande aqui para o nosso cérebro. Há um sentimento de culpa, uma baixa autoestima. Então, nesse processo de depressão, que você contextualizou e que é diferente da tristeza, isso vai se tornando incapacitante no momento em que a pessoa não consegue fazer tarefas simples do dia a dia que ela costumava fazer, já não faz coisas que ela gostava de fazer, né? Aquilo que eu falei semana passada de achar tudo cinza, de verificar tudo cinza. Então, tem muito essa diferença aí da tristeza como emoção inerente a nós e a depressão como algo que vai estar envolvido, como a própria OPAS diz aqui, em relação a fatores ambientais, genéticos, psicológicos, físicos, neurais, representados aí por modificações nos neurotransmissores. Então, dá para falar aqui a manhã inteira sobre o processo depressivo. Mas também queremos colocar aí algumas plantas. Você citou o hipérico, e o hipérico perforatum é das plantas principais que são prescritas, né, tanto na Europa como aqui no Brasil. A gente tem visto, mas não vê divulgação. Mas eu conheço psiquiatras que prescrevem o hipérico como primeira escolha. Ou para o desmame dos antidepressivos. Como você falou, tem gente usando há 20, 30, 40 anos os medicamentos antidepressivos. E o hipérico perforatum é uma planta, né, europeia, conhecida como hipérico, e aqui no Brasil também conhecida como erva de São João. Vale a pena dizer que existem outras plantas conhecidas como erva de São João, então muita gente acaba fazendo uma confusão e comprando nas ervanarias uma planta que não é o verdadeiro hipérico. Então a gente sempre aconselha a comprar em casas de produtos naturais de confiança, em farmácias de manipulação. É uma planta que tem bastante antraquinonas, e essas substâncias é que vão contribuir com o efeito antidepressivo. Então eu disse até na live anterior que o hipérico é prescrito na Europa muito mais que a fluoxetina, muitas vezes. E nós aqui não temos essa cultura de começar pelo natural. Também tem um estudo, eu não falei na semana passada, mas já incluindo, por exemplo, a própria canela, que é do gênero Cinnamomum, principalmente Cinnamomum verum, a canela também pode mudar o estado de humor e contribuir no tratamento da depressão. Então, muita gente fala da canela como hipoglicemiante, fala da canela com outras finalidades, mas o aldeído cinâmico, que é o componente principal da canela, do óleo essencial, e além dos polifenóis que ela vai ter, vão contribuir também para melhorar esse estado de ânimo, melhorar o humor. Então, chá de canela, já estou até tomando aqui, ó, né, um pouquinho de chá de canela, e maravilhosa canela. Essa questão da pressão, muita gente fala assim, mas Francis, se eu tomar o chá de canela, vai aumentar imediatamente minha pressão arterial? Isso não necessariamente, não tem nenhum estudo que realmente comprovou que aumente a pressão arterial. Mas é claro, a gente também fala de todo o cuidado que a gente tem que ter. Procure o fitoterapeuta, né? Faça consulta com o farmacêutico.
com seu profissional de confiança, para que, se você tiver dúvida, você possa incluir a canela aí na sua vida. Além disso, tem um estudo recente da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, que fala do extrato da semente de uva. A gente já sabe que a uva é maravilhosa, né? Ela tem flavonoides, tem polifenóis muito importantes, e tem o resveratrol, que é uma substância também polifenólica, que vem sendo estudada com essa finalidade aí nos casos de depressão e ansiedade. Então, o extrato de uva você consegue também comprar já o extrato de semente de uva, além de contribuir também na ansiedade. A gente falou aqui, por exemplo, que a depressão também vem muito agregada com a ansiedade, com a insônia e com outros sintomas, às vezes debilitantes, incapacitantes. Então, esses extratos ajudam bem, né? Os chás, os sucos também consumidos, os naturais, os 100% naturais. E, claro, todos aqueles chás que a gente falou no tratamento da ansiedade, como, por exemplo, a melissa, a camomila, a gente falou do chá da lavanda, da passiflora, do mulungu, todos eles podem ser agregados nesses tratamentos, né? O Moisés estava falando do alecrim. O alecrim também vem sendo estudado, é o Rosmarinus officinalis, ele tem bastante ácido rosmarínico, então ele tem polifenóis, esses polifenóis são maravilhosos, os flavonoides que estão presentes, ajudam bastante e vem sendo investigado tanto na fitoterapia, Moisés, o alecrim, como na aromaterapia. Então, eu vi estudos de alecrim, por exemplo, melhorando a questão da concentração, do foco, da aprendizagem. Inclusive, eu participei como revisora de um livro sobre psicofármacos recentes e terapias complementares na aprendizagem. O alecrim é cotado, ele realmente é citado, na maioria das vezes, com essa finalidade, além também do tratamento da depressão. Então, muito bem lembrado aí sobre o alecrim. Acho que a gente começa esse primeiro bloco aí, então, falando de uva, canela, alecrim, hipérico, e eu volto para o Henrique fazer as considerações dele, e depois a gente faz as outras plantas, porque são muitas aqui, como eles disseram aí, né? As ervas ajudam muito, as plantas contribuem muito para a nossa vida. Sensacional, sensacional. E é sempre bom, meu querido, o intuito nosso aqui não é divulgarmos essas plantas para todo mundo já sair daqui da live, correr, comprar e começar a usar sem critérios, tá? Então, eu acho que está falhando. Só um minutinho, Henrique. Acho que, não sei, tô sentindo falha aqui, não sei. A minha está falhando aí, pessoal? Fala aí para nós. Não, eu estou te vendo bem, para mim está tudo tranquilo. Aqui para mim está dando uns picadinhos aí da sua fala. Não sei se o pessoal está vendo assim. Gente, vocês estão ouvindo, e dá um ok, vocês estão me ouvindo, vendo bem, a Fran, ou se está alguma questão aí de dificuldade. Está me ouvindo bem agora? Tá, ok. Tá. Ok. Então, assim, o uso, né, como a Fran trouxe com muita sabedoria, o uso de plantas medicinais é sempre indicado, sim. Mas é importante sempre que se você está, por exemplo, com depressão e já está usando, já faz uso de antidepressivo, tome cuidado, né? Em alguns casos é importante você sempre, né, ter esse acompanhamento com um profissional, né, um farmacêutico, um fitoterapeuta, seja médico, não importa o profissional, para te auxiliar, porque às vezes se você está usando de repente uma fluoxetina ou de repente uma sertralina ou outro medicamento alopático, né, controlado para a depressão, se você associa a muitas plantas, de repente hipérico ou outras excessivamente, podem causar sim reações adversas ou até mesmo potencialização do efeito depressor e de repente não é adequado isso, tá? Então é importante, e às vezes eu vejo que muitos colegas às vezes que trabalham, gostam de plantas, têm receios, né, na indicação de plantas medicinais com esse sentido. Mas o que a gente faz, né? Eu faço, né? Com certeza eu quero ouvir depois a opinião da Fran. Numa consulta, a gente perguntar para o paciente, né? Para o cliente, de forma muito aberta, o que ele utiliza no seu dia a dia. Né? Se ele utiliza o chá do alecrim, como o Moisés trouxe, se ele utiliza, por exemplo, se ele já tem, por exemplo, a utilização de um medicamento alopático, porque às vezes você vai numa consulta, você não lembra, ou você não comenta
o uso ou os medicamentos, as plantas que você já faz uso. Então é importante, sempre que você for... Ah, eu marquei uma consulta com a Francielda. Leve, anote tudo que você usa. Ah, eu uso esse medicamento aí, essa planta aqui, essa tintura, para que você, na hora da gente indicar, orientar, prescrever, não ter esses problemas, né, de interação medicamentosa. Isso tudo é muito importante, né? Que às vezes a gente acha, e as pessoas que estão nos ouvindo, que é planta que não tem efeito colateral, efeito adverso, e aí vai prescrevendo ou vai usando, e aí acha que não tem contraindicação. Tem, a gente precisa ter cuidado nesse sentido. E outra coisa que eu queria te perguntar, Fran, sobre a questão do uso, por exemplo, excessivo, né? Você citou aqui o hipérico, realmente é maravilhoso aí, nesses casos de depressão leve, moderada, mas assim, é muito comum, às vezes, até na sua terra natal, né? Belém, na Amazônia, ali nas garrafadas, né? O pessoal gosta de misturar muitas ervas. E o que você me fala sobre isso para depressão, né? O misturar ou associar várias plantas. Quantas são adequadas? Se você, pela ciência, os estudos, isso é comprovado ou não? Ou é melhor usar uma de cada vez, com calma? Como é que você orienta nesse sentido? Eu acho melhor, porque assim, no caso da depressão, a gente falou aí de algumas plantas, não é? O hipérico no Brasil é para ser vendido sob prescrição médica, mas a gente sabe que as pessoas conseguem comprar facilmente numa drogaria, numa farmácia, então vale a pena essa orientação farmacêutica, é muito importante nesse sentido. Então, o hipérico, por exemplo, você não pode ultrapassar 900 miligramas da cápsula ou do comprimido por dia, tem que usar com realmente todo cuidado, toda cautela. Além de ser uma planta que tem interações. Ela interage entre plantas, né, entre outras plantas, mas interage com os alopáticos sintéticos, reduzindo a eficácia deles. Por exemplo, anticoncepcional oral. Então, as mulheres que estão usando anticoncepcional oral resolvem tomar por conta própria o hipérico perforatum e aí vão ter a eficácia reduzida desse medicamento. Além de ciclosporina, outros antibióticos, tem uma lista vasta. Foi o que levou a Anvisa a colocar o hipérico sob prescrição médica. Então, por exemplo, misturar muitas plantas não me parece que seria o mais adequado nesse caso. Seria seguir a orientação profissional de tomar, por exemplo, ou as cápsulas, ou o extrato fluido, ou o próprio chá da planta, né, das plantas que foram citadas aqui, juntamente com uma dessas que reduz a ansiedade, porque a ansiedade também é muito comum nesses casos de depressão. Então, o mulungu, a melissa, que a gente já falou, o próprio capim-cidreira, que é maravilhoso, conhecido lá na Amazônia como capim-santo, né, que é o Cymbopogon citratus, ele tem realmente muito citral na sua composição, que ajuda a diminuir esses estados agitados, né, de ansiedade. Então, misturar, por exemplo, 3, 4, 5, né, muitas plantas, eu respeito muito as garrafadas, inclusive na minha região isso é muito comum, mas em casos de tratamentos específicos, como esse, né, de ansiedade, de depressão, eu aconselharia tomar um antidepressivo desses, das plantas que são relacionadas, juntamente com aquele que também vai ser utilizado para minimizar a insônia e a ansiedade que geralmente vem junto, né, compulsoriamente com a depressão. Já assim, falando de outras plantas que podem ser incluídas, tem duas que vêm sendo muito investigadas e que são a cúrcuma e o açafrão. Muita gente me pergunta assim, mas não é a mesma coisa, cúrcuma e açafrão? Eu achava que era tudo igual, porque é amarelo, né? Então é corante natural. Mas o açafrão, ele é proveniente das flores da planta Crocus sativa, ou Crocus sativum, né? Quando a gente vê do latim. É realmente uma planta que vem sendo investigada nessa área da depressão também. Vocês vão encontrar extratos à base de açafrão e também pode ser feito o chá de açafrão, o suco de açafrão. Alguns fazem aqueles shots, né, com açafrão. Então, vem sendo muito investigada. É uma planta que é formidável porque tem a crocetina, que é uma substância que vem sendo associada com essa atividade antidepressora, muito interessante, assim como a cúrcuma. A cúrcuma tem a curcumina, que é um anti-inflamatório natural e que já vem sendo investigado aí para várias dores, artrose, artrite, mas entrou agora na linha de pesquisa também na depressão.
né? A curcumina tem sido muito usual, associada, por exemplo, com a pimenta longa, né? Com a piper, com o gênero piper, junto com piperina, nesses casos de dores crônicas, que também vêm associados à depressão. Muitas pessoas têm dores crônicas, têm dores físicas, que são geralmente acompanhadas aí do processo depressivo. E, aliás, às vezes uma doença, uma patologia que a pessoa tem, uma doença cardiovascular, pode levar a um processo depressivo. Então, a gente tem que ver aí esses estudos recentes que têm acontecido com a curcumina, que é muito interessante. Dá para fazer o chá da cúrcuma longa, tem os extratos fluidos, que dá para tomar 20 gotinhas, 3, 4 vezes ao dia, dá para comprar nessas casas de plantas medicinais. Então tem todo esse aparato que a gente já viu aí. Eu tinha adiantado sobre a lavanda na semana passada, e como é interessante a lavanda, né? A lavanda, tanto na fitoterapia como na aromaterapia, traz um bem-estar e traz uma mudança no humor que é impressionante. Assim como o alecrim que a gente estava falando, a lavanda é fantástica, e tem estudos de lavândula officinalis comparados à fluoxetina, né? Os extratos de lavanda sendo comparados com esses medicamentos sintéticos. Então veja que nós temos um arsenal terapêutico, né? Quando a gente fala de Amazônia, então, Henrique, tem plantas lá que não foram estudadas até hoje, né? Nós temos aí, se a gente saiu do 1% farmacologicamente estudado, já é uma vitória, porque tem muita planta no Brasil. O Brasil é riquíssimo, a nossa diversidade é fantástica. Tem plantas que são utilizadas mais no exterior, que eles buscam lá na Amazônia, do que nós brasileiros aqui utilizamos, né? A gente vê o tanto de copaíba que é exportada e várias plantas também que são relacionadas. Então, nós temos aí dando um caminho para que as pessoas possam aproveitar as plantas medicinais da melhor maneira, como a gente falou aqui, a canela, a uva, o açafrão, a cúrcuma, e todos esses agregados aí no tratamento da ansiedade, que com certeza vão fazer diferença na nossa vida. Quando a gente começa um tratamento mais natural, a nossa vida muda, a nossa memória muda, a nossa disposição muda. E claro, todo acolhimento possível, como eu disse, sejam acolhidos. Se alguém está sentindo esses sintomas de depressão, e às vezes fica com vergonha de pedir ajuda, de falar até com um familiar, procura um terapeuta, não é? O Henrique falou, eu sou psicanalista, o Henrique é terapeuta. Procure, não fique sozinho nesse processo. É muito difícil. Nós vivemos uma sociedade em que a gente tem que estar sempre bem. E às vezes sustentar, a gente sai com uma máscara na rua, não é? E sustentar uma máscara de que se está sempre bem não é real, né? Tem um autor, o Winnicott, que ele fala do nosso verdadeiro eu e de um falso eu, né? Então, às vezes a gente coloca uma forma de ser para o outro para ser aceito, para ser, né, aprovado. Eu preciso da aprovação do outro. Tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Se eu disser que eu não estou bem, ele vai sair correndo, ele vai sair. Mas não pense dessa forma, seja você, busque ser você, né? O Moisés citou aqui do início a importância do autoconhecimento, e é uma importância da gente não usar essa máscara, né? Usar uma máscara o tempo inteiro é cansativo. E fora os sentimentos de culpa do passado, são coisas que já passaram, mas que estão aí, ó, aprisionando a pessoa, e ela precisa simplesmente voltar a se amar, porque na depressão ela vai se abandonando, ela vai deixando de fazer atos simples relacionados à higiene do dia a dia, porque ela já não está conseguindo se olhar com aquele olhar de amor por si mesma. Então, nós estamos aqui falando das plantas medicinais como auxiliares e esperamos que elas possam auxiliar vocês nesse processo e que vocês possam, né, e que cada um que está passando por isso possa vencer, porque é possível vencer. Nós já vimos várias pessoas com depressão e que hoje estão outras, fazendo caminhada, né, fazendo aula de dança, incluindo a meditação, a respiração profunda, voltando a fazer devagar coisas que ela fazia anteriormente. E se conscientizando sobre ela mesma, sobre quem ela é, né? Sobre esse amor que ela tem que ter primeiro por si mesma. Né? O ama teu próximo como a ti mesmo não é em vão. Ele tem um significado aqui na nossa vida, na nossa existência, para a gente dar conta aqui dessa jornada, dessa caminhada, que não é fácil, ainda mais aqui nas redes sociais, não é?
como nós falamos, é uma positividade tóxica. Todo mundo tem que estar sempre bem, todo mundo tem que estar sempre sorrindo, todo mundo tem que estar com a melhor roupa e o melhor corpo e o melhor tudo. E as comparações vão entristecendo, vão trazendo realmente uma ideia aí de que eu estou desejando o irreal, né? O que é o que estão me mostrando aí, que é o melhor. Eu falei, a gente escolhe as melhores fotos, os melhores lugares, as melhores formas de colocar ali. Então, o comparativo. E vale ressaltar, Henrique, não só adultos têm passado por depressão, crianças e adolescentes, cada vez mais nesse processo. Também requerem, né, um processo terapêutico adequado, uma abordagem adequada na terapia, nas medicações, se for em caso. E, claro, as plantas medicinais poderiam ajudar também nesse processo. Maravilha, maravilha. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos seguindo aí nesse projeto. Legal, o Moisés, eu acho que daqui a pouco ele vai entrar na live também, né, com a gente. A gente vai convidar o Moisés para dar o depoimento dele de vida, porque ele está amando ali escrever. Tem como chamar depois, a gente pode fazer isso depois em outro momento, né? Por exemplo, estamos conversando, quem quiser entrar, tem como você chamar, dá para colocar até acho que 4 pessoas ao vivo. Mas o intuito é esse, gente. Que bom que vocês gostaram, todos que estão participando aí, Moisés e todos os que estão ao vivo, os que irão assistir essa live que vai ficar gravada hoje no perfil da Fran. O intuito é esse, mostrar e trazer que existe, Deus é maravilhoso, né? O que nós estamos trazendo aqui, tudo é obra divina, né? As plantas são criadas por Deus. E quando a gente começa a aprender a utilizar com equilíbrio as plantas medicinais, bem como uma boa alimentação, elas estão aí para nos ajudar, né? Para que a gente possa alcançar o nosso equilíbrio e cumprir com a nossa tarefa, cumprir com a nossa atividade aqui nesse mundo, né? Trabalhar, né? Criar família, ser útil à sociedade. Então, ou seja, usar com equilíbrio, procurar um bom profissional para que a gente use de forma equilibrada, harmônica, mas olhar assim, não julgar e não apontar dedos, né, para aquelas pessoas ao nosso redor que estão com doenças mentais ou com a saúde mental em desarmonia. Eu sempre gosto de citar isso aqui, que é um exemplo forte, mas que a gente possa entender o que acontece. Muitos psicólogos falam que se a depressão sangrasse, nós daríamos mais importância para ela e para as doenças mentais. Mas como é algo interno, que a gente não visualiza no exterior, na maioria das vezes a gente não valoriza, a gente critica, é corpo mole, é frescura. É mimimi, você, né? mimimi. É falta de Deus. Exatamente. Então, você afastou de Deus e é isso, é aquilo, você tá, é frescura, você... Enfim, são muitas críticas, né, que são direcionadas às pessoas, né, que estão com depressão. A gente precisa acolher, né, a nós mesmos e ao outro, né, que esteja passando por esse processo, porque geralmente quando a pessoa ela está num processo como esse, dependendo do grau, que existem vários níveis de depressão, leve, moderada e grave, dependendo do grau em que a pessoa se encontra, ela não consegue pedir ajuda, não consegue buscar ajuda sozinha, não consegue. Então é importante quem está ao lado, olhar com olhos de amor, realmente de compaixão, e de repente, nas primeiras consultas e acompanhamento e atendimento, é necessário pegar essa pessoa e encaminhá-la ao tratamento. As primeiras terapias, de repente, ela precisa ser acompanhada. E isso acontece, dependendo do nível. Eu atendo adolescentes nesse perfil, a mãe precisa levar. Porque o filho está dentro de casa, adolescente dentro do quarto, não sai do quarto, não come e não consegue ir para a escola. E aí, às vezes, numa primeira, segunda sessão, a mãe precisa levar o pai e acompanhar, não vai sozinho, sozinha. Então, a gente precisa entender esses processos. Levanta aí, que moleza, vai sozinho. Não vai, não adianta, seja homem, mulher, independente da idade. Isso acontece. Então, a gente precisa entender, olha, se você está com a sua esposa, seu marido, seu filho, com esse processo, pega na mão, pega no colo, leva. Nesses primeiros momentos, a pessoa está sem força para viver. E não estamos aqui super valorizando a depressão, mas no meu ponto de vista é uma dos sofrimentos maiores da vida do ser humano. Quando ele começa a perder a fé em si mesmo, em Deus, ele começa a se achar assim, eu não sou nada,
E aí, se não for tratado isso, é complicado, é complexo e gera muitos outros dramas. Mas tem tratamento, tem cura, tem como resolver e as plantas estão aí para isso, tá? Henrique, é tão interessante, eu acho assim que eu estou aqui muito feliz de ver o Moisés dando os depoimentos, porque ele está mostrando aí que ele voltou a se amar, que ele voltou a se valorizar, que ele voltou a se acolher, né? Sim. Então ele está dizendo que as lives ajudaram muito ele nesse sentido, e quando a gente fala que se essa live atingir um que seja, ela já vai fazer uma diferença enorme e vai deixar o nosso coração aquecido, porque tem muita gente sofrendo e que não busca ajuda, como eu disse, por vergonha, por medo do que vão dizer, o que vão pensar. Quando ele vai buscar terapia, muitas vezes ele pensa assim, vão dizer que eu sou louco. Tem esse estigma até hoje, em pleno século XXI, 2023, hein? Né? Então a gente tem que diminuir isso, reduzir isso, até extinguir esse estigma, porque eu acho que a saúde mental tem que estar em primeiro lugar. Muitas vezes a pessoa está cheia de sintomas, ela está com enxaqueca, ela está com gastrite, ela está com um monte de dores no corpo inteiro, e às vezes é algo que precisa ser resolvido, como eu disse agora, né? Uma culpa que ela carrega, que ela nem tinha consciência que ela tem hoje naquela época que aconteceu o fato. E muitas vezes quem está bombardeando a ela é a mente, ela está aprisionada na mente, ela está aprisionada e ela tem a chave para sair dessa prisão, mas não consegue enxergar. Então precisa que alguém auxilie. Eu amei você falar aí da família como apoiadora nesse sentido, namorados, maridos, né, mãe, pai, todo mundo aí para ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa está sorrindo do nosso lado, né? Eu como professora já vi casos, a pessoa estava sorridente, depois a gente soube que a pessoa estava num quadro de depressão profunda. Então, o nosso olhar empático também que é necessário. A Marina está dizendo aqui que usa plantas medicinais há 25 anos e que não toma nenhum medicamento. A saúde dela está em dia, viu, Henrique? Olha aí. Fantástico, Né? fantástico. Provavelmente investindo aí também na alimentação saudável, num sono de qualidade. Oh, meu Deus, como é bom dormir. Né? Dormir é muito bom. Então, a gente está quase caminhando para o final, eu só tenho que agradecer todos que ficaram nessa live, apesar do horário, né? Já falaram aqui no início, que horário complicado. Não, Eu e o Henrique vamos descobrir um horário aí que dê para atingir a todos, que dê para trazer os nossos seguidores para cá. Mas vocês participaram, é um apoio maravilhoso, a gente só tem gratidão e esperamos ter contribuído hoje aí com vocês, com essas plantas, com essas dicas, né? E com esse acolhimento, primeiramente. Sintam-se acolhidos por nós, abraçados e não fiquem sozinhos nesse processo. Tem como buscar ajuda, né? E a gente, se precisar, se não tiver horário na minha agenda e na do Henrique, a gente indica outro profissional. A gente sempre quer ajudar vocês, com certeza. Uma coisa que eu quero trazer para vocês no finalmente aqui, um relato pessoal, meu pessoal. Eu, como profissional de saúde, farmacêutico, homeopata, e eu imaginava, né, logo depois que eu separei, fui casado uma vez, separei, casei de novo. Eu achava que eu não precisava de ajuda, que não é que eu não considerava, eu sempre respeitei muito esses processos de adoecimento, saúde mental e tudo. Mas depois que eu entrei no processo de depressão, precisei de ajuda psicológica. Hoje eu ainda me trato, né, toda semana, faço minha terapia com psicólogo. E digo para vocês o seguinte, não tenham vergonha de se olhar. E hoje eu oriento a terapia para todo mundo. Todo mundo. Terapia é vida. Terapia é maravilhosa. Porque você vai estar se conhecendo, se amando. Então eu digo para vocês, quem está dizendo para vocês aqui é o seguinte, eu tive depressão. Me tratei com plantas, com terapia e consegui superar. Tal como o Moisés trouxe o relato dele aí. Então, a depressão ela não escolhe casa, não escolhe pessoas, né? Grandes artistas aí já se manifestaram também, né? Até o próprio Padre Fábio, várias outras pessoas. Olha, eu tive depressão. Padre Marcelo, né? Você lembra do Padre Marcelo? Então, é importante a gente trazer tudo isso para que você que está nos ouvindo aí, se está com uma tristeza que está te incapacitando, você sente que não está bem, busque ajuda agora, não deixa para amanhã, para depois. Segunda-feira eu vejo isso. Procure ajuda agora. Se ame, se trate, saiba que tem solução, tem saída do seu problema. Henrique, mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente não sei.
Mas se você deixar o problema crescer, às vezes a pessoa está endividada, está com um problema, uma separação, vai só Travou? crescendo, O Henrique crescendo, travou crescendo. aí. Ah, voltou. O problema só vai crescendo, 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 depois fica mais difícil de resolver. Então, finalizando procure ajuda, levante a mão e vamos começar juntos a desfazer esse novelo de lã, né? Desfazer esse emaranhado mental, emocional, porque todo problema tem solução. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu sou prova disso, eu já tive depressão, me tratei com plantas, não tomei medicamento nenhum químico. A minha esposa, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela é terapeuta também, atende muitas pessoas e ela tem depressão. Ela usa o medicamento, ela optou pelo produto químico, usa o medicamento alopático, mas se trata com aromaterapia, usa homeopatia e ela se trata de uma depressão. Então, assim, gente, não é vergonha isso. Antigamente era uma coisa terrível. Ainda tem muito tabu, mas abra o seu coração e se trate. Me perdoe aí o avançar do tempo, mas o assunto é muito sério. A gente vai continuar falando sobre isso aqui. Fran, muito obrigado. Com certeza. No seu Eu falei coração. que vai dar live 3, 4, 5, né? Pediram aqui, por exemplo, acho que a Johanna falou sobre plantas anti-inflamatórias para dores articulares de sequelas de chikungunya. Com certeza a gente vai fazer aqui alguma coisa para mostrar essas plantas anti-inflamatórias que a gente tem. Também não vamos deixar de fazer sobre plantas nas doenças respiratórias, estamos começando o frio. Aí em Sorocaba já deve ter diminuído a temperatura, né? Já estive por aí. 8 graus essa madrugada aqui, 8, 7 Imagino. Eu acho que essa cidade é maravilhosa. Eu amo a sua cidade, viu, Henrique? Muito E aqui em boa, Belo muito Horizonte boa. caiu um pouquinho, o povo já começou, já está todo mundo aí com as rinites afloradas. Mas, Johanna, pode deixar que a gente vai fazer uma live sobre isso. Depois pode entrar em contato comigo também no direct, a gente vai conversando. E o intuito nosso é esse, contribuir, ajudar. E se alguém foi alcançado aqui entre os que estão, né? Virou tipo uma terapia em grupo aqui com Moisés, né, gente? Maravilhosa. E o Henrique falando da superação dele. Então, hoje foi um dia de superação. Que seja um dia de superação para todos que estão passando por essa doença, que não é mimimi, que não é falta de Deus, né? Porque os religiosos também passam por isso. E isso no meio religioso é tabu e precisa ser quebrado, porque a pessoa tem Deus no coração, mas ela está sentindo algo físico, algo químico, né? E que ela nem mesmo sabe explicar. Puxa, eu comecei a ter eu não vejo mais graça em nada. Então essa live daria aqui a manhã inteira, mas o Henrique tem atendimento, a gente já tem os outros compromissos, e muita gratidão a vocês que ficaram até agora e os que vão assistir depois. Um grande abraço. Um beijo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais.